FUVESP, e que trabalha pensando nessas palavras-chave dentro da literatura brasileira, a obra Angústia, de Graciliano Ramos, avaliando os aspectos da motivação, ou o aspecto da motivação para a leitura literária, dentro de um contexto de roteiro de leitura que visa, sobretudo, uma leitura para o vestibular, que está conectada à necessidade de prestar o exame vestibular. Bom, esse trabalho ele nasce então com essa necessidade pedagógica de se trabalhar com essa obra em contexto de sala de aula, na educação básica de nível médio, e a partir daí eu busquei em Cosson, em duas obras dele, para me referenciar e basear, a questão dos aspectos da literatura, da leitura literária e da execução, para, a partir daí, a gente conseguir solidificar a experiência da leitura literária, com uma prática que já existia dentro da escola, então eu precisava moldar e encontrar um arcabouço teórico que me ajudasse a embasar e executar, talvez, da melhor forma possível. Garantir a motivação dos estudantes, porque é um dos aspectos que são muito fortes dentro dessa leitura, ou talvez o mais forte, é a não linearidade dessa leitura. Então, eu entendia que era talvez uma leitura que tivesse muito fadada ao fracasso, no sentido de, se não fosse bem conduzida, então manter a motivação durante essa leitura, eu acho que era uma preocupação fundamental para mim, né, nesse desenvolvimento dessa ação. E pensar na questão dos bons resultados para o vestibular, já que essa leitura ela não era à toa, ela tinha esse vínculo, né, com a necessidade de se prestar o vestibular à época. Com isso, né, a ideia de contribuir de alguma forma com outros docentes, já que é uma prática que minimamente funcionou, e que, de repente, para que outras pessoas que se aventurem para a leitura de Angústia de Graciliano Ramos tenham algum percurso já traçado para ajudar nessa leitura. Vem muito a partir do meu contexto de aluno de educação básica que teve pouca preparação e pouco contato com a literatura, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, então, que naquele contexto da década de 90 pouco trabalhou, pouco entendeu literatura, por conta de uma outra organização temporal também, de como a literatura deveria ser trabalhada em sala de aula, e também do fato de que eu não me preocupei com a literatura na graduação. Eu fiz graduação pensando em ser professor de português e inglês, e de repente aparece a literatura, e aí eu tenho que descobrir como que eu posso me dedicar e chegar também a apresentar um bom trabalho dentro dessa disciplina. Bom, e além de tudo, eu sempre gosto de pensar como uma prática, de modo geral, de sala de aula, é a antecipação de problemas. Então, pensando que eu tinha que trabalhar com essa obra e pensando que, de novo, né, eu poderia ter problemas, os alunos poderiam ter problemas no acompanhamento dessa leitura, e junto com a oportunidade de fazer essa especialização, encontrar dentro dessas várias problemáticas um caminho que ajudasse nessa construção efetiva dessa leitura, que também, em outras coisas, como eu já disse, também vinculada à necessidade do vestibular, que à época era uma leitura que fazia parte do vestibular da FUVEST e da USP, e como, né, eu estou a mais escola localizada em São Paulo, é, de modo geral, o vestibular mais visado por os alunos daquela escola naquela época. Então, também tinha essa indução, digamos assim, né? E pensando também, como o Cosson disse, que a literatura, a leitura literária, ela possui também esse caráter formativo que precisa e deve proporcionar essa aprendizagem coletiva e colaborativa. Bom, a gente sabe, então, que de cara, pensando na questão da leitura de Angústia, a gente tem um livro que é construído a partir de um tempo tríplice: o presente, o passado, as memórias do Luiz da Silva e as alucinações, que é o presente deformado. E aí a gente vai pensar, por exemplo, né, como é que eu vou buscar essa motivação? É trazer
A História Bizarra da Literatura, e aí eu vou pensando como isca para chamar os alunos. Bom, um livro que tem esse título, de alguma forma ele já provoca alguma coisa. E dentro desse livro, o capítulo que fala do Graciliano Ramos, o literato prefeito que multou o próprio pai, também vai. A estratégia era mostrar para os alunos o quanto o Graciliano Ramos, homem, autor, estava imbricado um ao outro, né? Eu também busquei para essa construção a leitura da Rosa Fontes, que é um trabalho de mestrado, e ela olhou muito com detalhe para a obra do Graciliano Ramos, e aí essa minha leitura, né, a partir dos pontos que ela foi traçando, achar perguntas que pudessem ser instigadoras para a leitura dos meus alunos à época. Bom, o Cosson, na obra dele, ele vai traçar o caminho do letramento literário a partir de 4 etapas. A motivação é a primeira delas. E aí era exatamente nesse ponto que eu me fixei para essa construção. Se ele abre o caminho do letramento literário a partir da motivação, dentro do contexto desse livro especificamente, era onde eu achava que eu precisava me segurar e segurar os alunos também. Por outro lado, eu também busco na Dalve, pensando na questão do trabalho da literatura na sala de aula, a questão do eixo da educação literária, né? Sobre a razão da presença e da importância da literatura no contexto da sala de aula, para além da óbvia fruição. E, sobretudo, porque era uma imposição da escola naquele contexto, né? E aí a gente vê que a leitura literária imposta, de alguma forma, ela tende a ser menos aceita, ou talvez ela sofra mais obstáculos, e pensando também, como ela mesma disse, as teses que defendem uma leitura e literatura para a vida, além da potencialização do papel da literatura na invenção de identidades, como ela diz, na constituição de identidades subjetivas e coletivas, pensando no processo infindável da humanização. E aí, a partir daí, eu busco nos cadernos pedagógicos, que é um blog que eu vim construindo e ainda construo, como um repositório de material para me ajudar e que me ajudou nesse processo, né? Então, passando então por esses caminhos, além disso também, né, o que eu busquei em suma, conhecer os contextos históricos e sociológicos, sociais da obra, mantendo por óbvio o foco na motivação e na leitura, interagir como uma postagem numa rede social, isso já como conclusão da atividade de leitura, utilizar as TDICs, por consequência óbvia também dentro desse caso, e avaliar as composições de capas de diferentes edições. A gente sempre costuma, né, avaliar, o que você acha dessa capa, o que você pensa, mas como pré-leitura, eu acho que ela favorece muito pouco. E aí, como a gente já está pensando em alunos de ensino médio, fazer uma leitura e um entendimento das capas depois da leitura, eu acho que forneceu, de fato, subsídios mais interessantes para até como uma avaliação dessa leitura. Bom, foi um trabalho desenvolvido com alunos do terceiro ano do ensino médio, desenvolvido durante 18 semanas. Foi uma divisão que não foi escolhida por mim, foi pela escola, né? A escola me deu o prazo de 18 semanas para trabalhar com esse livro, então foi uma semana para apresentar, introduzir a obra, 16 de leitura e uma de conclusão, pensando dentro dessa prática de ensino de letramento, o círculo de leitura estruturada nos termos do Cosson. E aqui só umas imagens daquilo que está no blog. Então, aqui foi o que eu usei como apresentação da obra. Aqui estava o roteiro de estudo dirigido, com link para o audiolivro, quando eles queriam ouvir, em vez de fazer uma leitura em voz alta, ou como eu lia, e a gente alternava sempre isso. E também um trecho do texto inicial falando do Graciliano Ramos. Bom, também, né, pensando na conclusão, eu tenho também um perfil de Instagram que eu uso com fins pedagógicos, e aí dentro dele existe lá esses destaques chamado da Angústia e de outros livros que eu também trabalhei. A partir daí foi construído o quiz com 15 perguntas, e aí faz uma avaliação
de quantas perguntas o aluno acertou, e aí tem um ranking, além de pedir também que os alunos fizessem uma interação dentro de uma postagem desse mesmo perfil, em que eles colocassem impressões diversas da leitura e, de alguma forma, até numa leitura, numa linguagem popularesca, né, da idade deles, meio que imitando um pouco os memes, e aí a gente vê um pouco desses comentários, e uma busca, um apanhado geral também das capas, das edições que eles traziam, porque a gente lia em sala de aula, para depois a gente avaliar, bom, o que cada capa traz em relação a cada leitura. Bom, então, a gente faz o roteiro direcionado, porque era o que a escola pedia, e é bom entender que esse formato estruturado, ele também ajuda a guiar, no sentido de, se a gente pensa num clube de leitura que é mais livre, talvez a chance de se perder, de subjetivização fosse maior, e eu não podia contar com isso. Então, o roteiro estruturado, ele ajuda essa produtividade para que não se perca, porque eu tinha que fazer em 16 semanas, por exemplo, e também, no caso das atividades que eu escolhi, é porque era necessário fazer algum tipo de avaliação, né? E para além de fazer perguntas do tipo, qual é o nome do personagem principal, né, onde que ele mora, talvez discutir sobre as perguntas à medida que elas iam aparecendo em cada bloco, interagir na rede social, discutir sobre a capa, também era uma forma para eu, como professor, avaliar, apesar de não buscar aquele aspecto mais formal, né, pensando no aspecto mais formativo mesmo. Bom, e a partir disso, pensar, então, que foi um modelo que eu precisava, que veio de cima porque era uma imposição da escola, porque estava no vestibular que aqueles meninos iam prestar, né, nesse período de 2022 a 2024. Existia essa aula para que fosse privilegiada e executada esse tipo de leitura, e aí é importante lembrar que eu estou falando de um contexto de escola privada que é diferente, né, daquilo que a gente vê por aí. Então, se existia esse momento, essa oportunidade, de que forma que eu podia tirar melhor proveito e que os meninos também tirassem melhor proveito disso, sempre entendo em mente que a leitura de Angústia é desafiadora, pensando, por exemplo, né, que antes eles tinham lido Mensagem do Fernando Pessoa, que é os poemas mais objetivos, e etc. Bom, é mais ou menos por aí que a gente... não, ainda tem só mais uma coisinha para falar. Eu acho que nesse fim, tudo, né, além da inquietação pessoal, eu acho que é interessante terminar com a frase da Alve, que é: mais do que quantificar a presença do texto literário na escola, é importante qualificar essa presença. E se esse artigo contribui de alguma forma com a prática em sala de aula em qualquer lugar do Brasil ou do mundo em que se estude Angústia de Graciliano Ramos, já terá valido a pena navegar por esses mares nunca dantes navegados. É isso. Parabéns, Antônio. Bom, eu sou suspeito, né? Então vou passar para o pessoal da banca, de certa forma, fazer os seus comentários. Vou abrir, então, para a professora Lidiane, que está aqui com a gente. Professora Lidiane, então, por favor. Aí. Olá, boa tarde. Tudo bom, Antônio? Satisfação de participar desse momento com você, dividir esse momento de defesa, né, ali, mas muito tranquilo, né, porque a gente fica, não tem como não, hein? Não tem como não. Mas, assim, eu sou a professora Lidiane, né, me apresentar primeiro, já chego rindo e brincando, mas é meu jeito descontraído de ser, né, para acalmar esse momento aí, que eu sei que deve estar aquele frio na barriga, né, quando termina.
mas eu sou a professora Lidiane, atuo na rede estadual e na rede municipal, no estado de Rondônia. Estou bem longe de vocês, mas a tecnologia nos proporciona esse momento maravilhoso de estreitamento, né? Estou doutorando atualmente no programa Educanorte. Tive a honra de ter o seu orientador como meu orientador, né? Uma maravilha ter participado ter vivido um momento de mestrado e doutorado, início de doutorado com ele também, que foi maravilhoso, né? E hoje a minha fala com você, Antônio, é de parabenização mesmo, parabenizá-lo por esse processo, né, pela pesquisa. Trabalhar literatura com o ensino médio é um desafio, né? E assim como você, quando eu cursei letras também, o meu foco era letras espanhol, que eu vim do espanhol, né? Então, em língua portuguesa. Então, meu encantamento era, vou dar aula de língua portuguesa e espanhol. E, de repente, como Drummond dizia, né, no meio do caminho tinha uma pedra, e a pedra era a literatura. Então, de fato, trabalhar a literatura, até pensando socialmente para o nosso país, né, que não é um país muito leitor, então é um desafio. E a temática de Graciliano, né, que esse tema, esse livro, Angústia, ele para o ensino médio, ele não é uma leitura assim, muito fácil de ser feita, né? Porém, a história, de repente, pode ter chamado a atenção deles também. E aí depois eu quero até que você fale um pouquinho como é que foi isso com eles lá, né? Porque tem um triângulo amoroso no meio dessa história toda, né? O Luiz e tudo mais. Ele carrega aquelas angústias dele, aqueles problemas da fase da infância. E, de repente, até algo que eles se identificaram, porque quem não tem seus traumas de infância, quem não tem seus problemas de infância, né? Então, assim, achei muito interessante você ter adotado essa temática, né? Desculpa, gente, é que hoje eu também estou como avó. Faz parte. E aí, achei super interessante você ter adotado. Aí, o meu parabéns para você, mas aí depois você me dá só uma palhinha de como foi isso, trabalhar essa questão dessa temática, né? Se eles conseguiram de fato se envolver, porque se tratando de ensino médio, eu sei que é desafiador propor literatura, né? E essa temática, principalmente, né? Um livro que não é um livro tão fácil de ser lido. Eu vi que no decorrer do trabalho você fala de uma dinâmica que você fez com eles, né, para ver se eles se envolviam um pouco mais. Aí eu quero só que você me fale um pouquinho, conte um pouquinho sobre isso. Mas, no mais, meus parabéns. Gostei muito da temática, muito relevante para esse momento de ensino médio, né, que a gente tem vivido no nosso país. Obrigado, professora, pelas suas palavras. Olha, eu acho que aqui ficou pequenininho, mas a gente pode ampliar e depois até buscar. Mas eu acho que se a gente avaliar pelos comentários, né? Por exemplo, a gente vai ver coisas do tipo quando a primeira página é spoiler da última, que é a mesma da primeira, ou a última, ou alguém que comenta: Luiz só tinha uma missão na vida, não ter missão nenhuma. Ou agora alguém que comenta: tá feliz, Luiz? Resolveu seus probleminhas? Ou alguém que pergunta: e a Mariana? Quem viu ela? Então, eu acho que se os meninos, né, nesse momento, eles tiveram essa oportunidade para jogar com a palavra, para fazer brincadeira, que eu acho que existe um refinamento nisso, para mim, nesse momento, melhor resposta de que houve uma leitura efetiva, ou que pelo menos não ficou aquela coisa assim: não entendi nada desse livro, que livro doido, sem pé nem cabeça. Então, eu acho que são sinalizações, são sinais verdes, e eu acho que bem claros de que essa condução, ela proporcionou alguma coisa. Que fosse pela brincadeira, que fosse pelo tom jocoso da coisa, mas para mim é válido. Com certeza, muito válido, né? E o fato também de ter utilizado da rede social. Você fez uma postagem, né? Na rede social, pelo que eu entendi. Isso. Isso já dinamiza, né? Atende à questão tecnológica, que é algo que brilha os olhos dos nossos jovens, né? E conseguiu trabalhar a questão da leitura também. Parabéns, viu, professor? Gostei muito da escrita em si, né?
o trabalho em si, a gente sempre no final tem que voltar para fazer alguns ajustes, mas assim, quanto à ideia, à escrita, à organização do trabalho, eu gostei muito, viu? Parabéns. Obrigado, professora. Eu já tinha dito isso para o Antônio, né, desde o princípio. É tanto que ele não foi para recuperação, né? O pessoal ficou revoltado comigo. Foi uma penca de gente para recuperação. É tanto que 2 existiram, né? Das 10. Mas eu falei, há pessoas que estão em um curso de pós-graduação e parece-me que ele está brincando, né? Você passa 18 meses para produzir, às vezes, nada, quase nada. É bem complicado. Bom, não foi o caso do Antônio Luiz e não foi o caso de mais 2 colegas somente, o restante foi tudo para recuperação. De qualquer maneira, eu gostei do produto que o Luiz apresentou e sempre coloquei para ele que o trabalho, para mim, ele já estava praticamente prontinho desde quando ele foi submetido para orientação. Bom, eu vou passar, obrigado, professor Lidiane, vou passar para o professor Néstor, então, para que a gente o ouça também, e daí, então, eu chamo para a Tarde. sala, né? Aliás, ele está aqui com a gente, na verdade. E aí, então, Néstor, é com você, tá bom? Após a fala do Néstor, a gente volta para as considerações gerais, tá bom? E abrimos as câmeras para o registro fotográfico aí das pessoas que estão presentes para o nosso registro e, obviamente, sistematização do processo. É tanto que eu esqueci de informar no início, tá? Nossa sessão ela não precisa necessariamente ser gravada, tá bom? Então, não se preocupem, mais uma conversa, como falei inicialmente, para que a gente feche um ciclo, tá bom? Então, com você, né? Sua palavra. Buenas tardes, boa tarde para todos. Você colocar na latinha de Eu sou cerveja, né? Néstor, eu estou morando aqui na Colômbia, que é o meu país de origem, na cidade de Medellín. Trabalho numa universidade pública, questões de Agora eu não literatura, preciso mais tradução, permitir que linguística. eu E consuma. para mim foi muito interessante ler o teu trabalho. Eu achei, no primeiro momento, com o título, eu fiquei muito interessado quando se fala leitura colaborativa. Eu falei, olha, leitura colaborativa, e ele fez uma proposta que eu falei, olha, para uma pós-graduação tá ótimo, mas não sei se você quer levar mais para frente, mestrado, doutorado, Mas deixa uma porque boa. realmente eu gostei muito. Sempre estamos falando sobre a didática, sobre o que seria a leitura, Na a hora que eu vi, eu falei escrita, assim, mas eu meu Deus achei do muito céu. interessante essa relação de Tem que gastar meu dinheiro literatura, com isso. leitura Tem que colaborativa. Então, gastar. parabéns, gostei muito. Lendo o trabalho e ao mesmo tempo escutando a tua apresentação, aí eu tinha umas É um perguntas investimento. que elas já foram resolvidas, mas eu gostaria só de sugestão, aí depois você fala com seu orientador. Eu gostaria muito que você colocasse tudo isso que está na sua oralidade também na sua escrita, falando de quê? O roteiro, aí você começa falando um pouco sobre como foi a sua experiência Você com fala a sobre leitura, com segurança. a literatura, eu acho super válido, porque depois, com essa experiência, aí já você Não, vai vai dormir. argumentar o porquê do Daí roteiro às e 10 eu qual a consigo intenção desse roteiro. dormir Então, da metade parabéns. dormir todo mundo. Só Só que que se eu eu não acho tiver um assim, pouco. ela Eu queria senti a 150 falta reais na que na praia. sua oralidade você explicou Aí eu falei, super gente, bem, ficou bem quem me interessante, pagar, se eu de fizer 10 como foi de essa uma parte, mediação com os ela vai ficar alunos, 4 mil. Eu fiquei porque o preço lá em realmente aí cima, você começa a falar digamos, sobre umas 4 mil. como Pagar foi depois, esse processo, os alunos, vai ser bom para minha mas conta quando você administrativa. coloca aqui que já Mas, tem um Instagram, que você porra, compartilha com aqui é eles, eu falei, 500, viu? aí essa questão de 100 reais a mais. literatura e leitura Só que você pagar depois. colaborativa ela vai além do que a gente pensa da sala de aula. Porque assim como você está Explorando, trabalhando com eles dentro da sala de só que vai aula, ter, aí a eu também maioria, você concordo falou, com a se tiver professora alguma coisa que você Lidiane, que falou, você vai pode falar, eu além, pago, você tá? está usando, Pô, por eu vou exemplo, as pagar redes tudo sociais, que são para não pesar para agora você. Eu dei R$ 20, mecanismos de gente. Eu dei aproximação, como a gente R$ 20. está tendo nesse Eles momento. demoraram para Todos nós resolver. estamos em uma Então, assim, situação, eu em percebi, eu uma nunca trabalhei com região essa muito costureira, diferente, eu não mas sei estamos como aqui vai ser. compartilhando. Então, eu Então, para mim, gostaria, assim, para eu que tenho um ficasse um pouco, pouquinho mais eu tô tendo um estruturado, pouco porque de nas suas compaixão por parte deles, considerações você sabe? Então, eu fala, não posso só que eu me reclamar, perdi não. um pouquinho no Mas texto, eu isso que fiquei você lá em colocou cima. aqui. Eu sei que assim, Eu mãe, fiz tem isso, eu muita também mãe trabalhei um que pouco demora com o para ler esse Instagram, texto. aí a Entendeu? leitura E colaborativa você também foi percebeu, né? além da sala de aula,
E isso que você colocou, esses resultados, com certeza Ah, eu vai entendi. ajudar muito. Se futuramente você vai continuar, que seria interessante continuar com mestrado, doutorado, fazer outro mestrado, porque estas Fui propostas passar lá em realmente Goiânia, no metrô. incentivam a leitura, Aí eu mas mais do comprei, eu que vi na isso, internet faz e com falei que os assim, alunos ah, também consigam interagir com a obra, mas com eles mesmos e com toda a sociedade, que aí é que realmente criamos esse pensamento crítico que nós desejamos, almejamos. Só tenho uma última pergunta para não me estender. Embora você já falou, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos desafios que você teve quando trabalhou essa obra e os alunos, o, como foi recepcionado. Sei que você fala um pouco disso, mas eu eu gostaria que você ampliasse um a pouco. minha música pro Obrigado. Cadu, ela pro DJ. Cara, a música veio horrível. Professor, eu acho que, na Veio com um verdade, degrau. Aí eu falei assim, Cadu, mas tem um. quando eu digo que eu Eu gosto de gostei trabalhar com da parte prevenção de final, mas o acidentes, eu começo acho da que música tudo tem um que eu degrau, fiz assim, muito forte. foi Aí a música pensando tava assim, não tem como a gente em tirar. Tipo dirimir, assim, mas não tinha dirimir essas degrau. possíveis Não problemáticas. tinha. Eu já fui Sabe o que eu fiz? analisando e Eu pensando, por exemplo, acreditei. olha, o que pode dar de errado, Aí eu fiz né? 3 Uma das lições, vou coisas que eu colocar no comento, por liquidificador, pra exemplo, ver como é é que que fica, né? uma das Falei coisas que assim, eu pensava, tá quando claro eu que fiz a não primeira vou gastar o meu leitura cabelo para com me isso. preparar para trabalhar com os meninos, é pensar assim, esses meninos vão Sabe, reclamar porque na é hora que eu uma escutei, escrita sabe muito que eu escutei a nordestina música? Sabe e que eu velha, né? senti? Já que é um Foi um livro de quase capricho. 100 A anos. Aí pessoa eu falei assim, não bom, escutou a música. eu não posso dar esse Ela não gostinho para estudou a eles. música E aí, crua, pensando para depois nisso, por estudar, exemplo, contar eu os monto doidos. lá Eu no senti blog isso. aquela lista com o Você falou assim. vocabulário para ajudar, para Eu não vi que você não quebrar a teve leitura, para capricho conseguir mais nenhum, zero. fluidez Sabe? Trabalho durante de essa leitura. pouco. Então, Eu assim, falei assim, ah, não, gente, eu vou e eu acho que uma das ignorar, vai resolver. grandes pistas e talvez um dos méritos Mas sabe o que eu que fiz? Eu editei. relatam e sabe que sinalizam Eu fui isso lá e é editei. que, por exemplo, vocês Não, também não, porque assim, viram e eu coloquei porque aqui tem que tinha a você opção do vê audiolivro, que tem né? esses Porque eu pensei, é programas uma obra fodão que longa, são tira 16 semanas de palma, tira leitura, grito, porque talvez eles não quisessem que eu precisa ficasse lendo de todas as programa aulas. pago E para aí, isso. curiosamente, quando eu Eu mandei propunha, isso porque gente, ele hoje fazer na isso aula para eu não mim. vou ler, O vocês que o vão Max seguir a Mineiro não leitura fez. do audiolivro. Eu falei, ai, não, Antônio, é melhor que você leia, É, sabe? Então, e vai não, ser e assim. teve algo do Eu tipo, quero não, a assim. gente até lê entre a gente, cada um lendo um parágrafo, mas com o audiolivro, não. Então, assim, eles ouviram, eles participaram, Ah, eu mas falei assim, quando eles gente, trazem esse protagonismo, que a gente também sempre fala muito, então, né? O protagonismo por que eu tô juvenil precisando na sala de aula, do DJ do eu Cadu? acho que é muito mais como Olha, soluções, né? E fiquei, que eu viu? fui Mais tentando hora. Mais hora. Nossa prever e senhora. resolver antes que Aí, elas aí teve acontecessem uma do que versão que eu tentei problemas salvar como? efetivamente ditos. Aí É teve uma óbvio, né, que, por versão que eu exemplo, você coloca um ressalvei em cima. tablet na mão de Ai, adolescente, à gente, pior que época, o vai problema que ter eu vez tenho ou outra que vai depois ter que alguém salva, que não eu vai consolidei seguir. para Mas eu acho funcionar. que isso está dentro do Não, cara, foi a percurso do melhor versão, professor em não qualquer funciona. circunstância, Se né? não Você ler vai ter esse sempre CD, alguém amanhã que você vai fica ter que estar comigo puxando mais hoje. de perto, mas eu acho que é nada que sinalize uma grande problemática dentro desse trajeto todo. Ah, de abacaxi. Ah, valeu. Respondido, professor Mestre? Tranquilo? Bom, seria isso enquanto apresentação. Antônio, nós teremos apenas que atender a demanda que trouxe a professora Lidiane, né? Pensar na perspectiva histórica, eu acho que foi isso que ela falou, né? Verificar de que forma você conseguiu aí conciliar, né? A perspectiva histórica. Acho que você responde isso também quando já falou de alguma maneira, né? Apresentar uma obra do modernismo, de períodos além, né, que está bem distante, quando a gente fala. Eu vivi isso hoje, que você não vai, eu sou da literatura contemporânea, eu penso que o Nesso também, quando ele fez estudos literários, a gente foi sempre com essa tendência do contemporâneo e tal, e a gente acaba esquecendo que a gente tem um passado, né, tem uma construção literária lá atrás. E aí, de repente, eu fui convocado para dar uma aula acerca ainda bem que foi sobre o realismo. Porque eu digo, quando a gente vai falar de barroco, que está mais distante, quando vai falar de arcadismo, eu imagino que seja para o aluno, eu não lembro, sinceramente eu não lembro das minhas, não tenho memórias, eu digo com relação ao meu ensino, eu venho de instituição pública, eu sei que todos nós passamos os maiores perrengues na vida para chegarmos até tão distante.
E eu digo que eu tive umas lacunas monstras, né, a ponto de dizer, eu não lembro se É não porque lá nos tem anos tanto iniciais, grupo e quando a nem professora todos os grupos dizia, elas estão. vamos ler, vamos fazer as leituras, e também Ela tá eram no leituras grupo do obrigatórias, festival. né, quando eu tive No que ler festival ali tá da série todo mundo, Vagalume, que todo ninguém nem ouve mundo. falar mais, Agora, no né, grupo de acerca aviso ou da do obra do livre, Marco elas Rey, não estão. eu lembro até o nome do sujeito hoje da obra, né, do Marcos Reis, o Mistério dos Cinco Estrelas, essa foi a obra que eu lembro, e que, de certa forma, a partir dali, então, me envolvi com a literatura. Mas foi uma literatura, mas foi uma leitura muito minha, né? Não foi uma leitura que, de certa forma, desenvolvesse outras habilidades que só com o tempo a gente vai desenvolver, e fazendo letras, pior ainda, né? Porque eu digo que letras, ou você lê ou lê. E é tanto que eu digo que eu sinto falta por não ter tanto tempo para realizar mais leituras. Então, de repente, é interessante realmente criar essas possibilidades. Então, o que foi que eu fiz, né, na minha aula, assim, um parênteses bem rapidinho, foi exatamente pensar, se a gente está falando de realismo, e o realismo está tão presente hoje, porque está lá no século XIX e XX, no caso do Brasil, mas é importante dizer, nós estamos com os pés no chão e nós temos hoje uma tecnologia que precisa ser utilizada, porque se você não faz isso, você realmente não consegue chegar, eu digo que não é mais nem ao jovem, ao adolescente, à criança, mas eu digo a todos que estão hoje vivendo essa realidade. Então, falar de realismo nessa perspectiva e falar da realidade é falar de literatura na perspectiva tecnológica. É tanto que o teu trabalho, como falei, ao lê-lo, eu particularmente me senti altamente contemplado em inúmeros fatores, exatamente em função disso. É deixar o que aparentemente está velho, vamos pensar dessa maneira, está arcaico, está ultrapassado, e dar uma nova roupagem. Eu acho que você consegue fazer isso. E aí, claro, é interessante, de repente, pensar nesse trabalho, né, a proposta que os dois examinadores colocam para a gente, que é exatamente verificar isso dentro dessa perspectiva histórica e chamar atenção para esse fator. Então, seria apenas isso que a gente teria que fazer. E, obviamente, eu agradeço a oportunidade de ter estar orientando o seu trabalho, de ter nos encontrado de alguma maneira, né? E, obviamente, embora não tenha contribuído tanto assim, eu digo, na verdade, fui mais um incentivador a essa conclusão, porque eu digo que temos que finalizar, né, fechar ciclos, e eu penso que você fecha muito bem. Não sei onde estás agora, né, nessa perspectiva de formação, mas eu penso que não deva parar e produzir, né? É lógico que eu não vou falar o que eu vou fazer a partir do teu trabalho, até porque nós temos que fazer indicações, né, para publicações, indicações para premiações que o programa, a proposta do curso de especialização tem, mas isso você vai acompanhar durante o processo. Mais uma vez eu vou reforçar, aliás, fiz isso na primeira apresentação, você é a segunda apresentação que a gente tem para esse 2025, desse curso, né? Mas quando a gente convoca para fazer a apresentação quanto antes, é pensando exatamente que você também vai ganhar mais tempo aí para fazer o ajuste, os ajustes. Uma vez feitos os ajustes, claro, não precisa esperar até setembro para isso, a gente pode apresentar já na próxima semana, caso as observações tenham sido contempladas, encaminhamos e fechamos esse ciclo. Como falei, mais uma vez, agradeço a oportunidade deste encontro, passo para você, para as considerações finais desse momento, e na sequência eu peço que a Elisa, né, que está aqui com a gente, o Davi e a Lidiane, né, caso possam abrir suas câmeras para a gente fazer um registro, eu agradeço, tá ok? Porque isso vai para o nosso relatório final da sua defesa, da sua apresentação, tá bom? Com você, então, as palavras para que você possa, então, agora finalizar e, obviamente, fazer os agradecimentos devidos. Professor Flávio, professor Nestor, professora Elidiane, muito obrigado. Eu acho que, por menores que sejam as inferências, como o professor Flávio disse, elas são grandes, elas são significativas. Eu acho que é importante a gente buscar formas de trazer a novidade, né? A sala de aula, a escola, ela é como uma instituição velha, mas eu acho que ela precisa de fôlego novo, de um gás novo, e é isso que eu busquei, e eu acho que, me repetindo, mas é isso, se eu puder, com esse trabalho, de alguma forma, ajudar qualquer pessoa no mundo para replicar essa prática com Angústia, ou com qualquer outro livro, para chegar minimamente em outros leitores,
Esse de bonequinho literatura do brasileira e de uma qualquer outra mulher cheia literatura de já fogo terá assim, valido a pena. E eu com a acho mão na que cabeça, vale a certo? pena descobrir e acreditar, sobretudo na leitura, Entendi. né? Porque eu acho que eu não No vou ver. contexto de Essa sala de coisa que aula, você mas quer fora me dela ver, todo também. mundo, porque Mas eu acho que tem tem umas os coisas que é bizarro. encantamentos, né? A gente que abraça as artes, a gente tem essas É. compensações e sempre vale a pena. As Aquela do artes japonês botou, é acabam sempre bonito, ó. valendo a pena porque Põe as elas nos máscaras pra salvam dos mulher. nossos abismos. E obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Por favor, quem puder abrir suas câmeras para a gente registrar e, obviamente, seguir em frente. Ainda temos outra banca ainda hoje. Abrimos todo o ciclo, o Luiz. Nós somos os pioneiros nessa proposta 2025. Vamos lá, então. Deixa eu só... O microfone fechado, professor. Acho que eu já printei antes de falar, na verdade. Mas aí já foi feito o registro também, tá bom? Obrigado, pessoas, e vamos em frente, tá bom? Temos mais uma banca aí. E parabéns mais uma vez, Luiz. Fechamos mais o ciclo, tá bom? Vamos para Obrigado, gente. Boa semana. Como é que faz pra